The Beginning After the End. Volume 8.5. Capítulo 16. A ilusão de segurança. Jasmine Flamesvort. Assumindo uma carranca, Camelia sentou-se desajeitadamente em uma cadeira de madeira dura e, em seguida, levantou e a examinou, antes de virá-la e sentar nela ao contrário, descansando os braços nas do assento, e deu um aceno satisfeito. Móveis humanos são estranhos. Informou. Você está usando errado. Retruquei. Tenho certeza que não estou. Balançou a cabeça. Enfim, a cama aqui é mais agradável do que a daquela pousada, e muito melhor do que pilhas de folhas com lama. Pensei que os elfos gostassem de dormir em folhas. Brinquei, a boca cheia de ovo. Camelia puxou o prato até ela, experimentando o cheiro. Mamãe me disse que é falta de educação falar de boca cheia. E ainda mais usar estereótipos, como que todos os humanos são bárbaros perigosos que comem usando as próprias mãos. Parei de levantar um pedaço do ovo mexido com os dedos, então zombei e comi de qualquer maneira. Quando você passou a maior parte da vida na estrada, prataria nem sempre estava disponível, e etiquetas não eram prioridades, embora meu pai sempre tivesse sido muito rigoroso sobre boas maneiras em mesa. Camelia engoliu uma risada e voltou a comer. Estávamos sentadas numa pequena mesa redonda na área de estar de uma modesta casa de 3 quartos que a Aline arranjou para nós. Era confortável o suficiente, mas estava pensando se fui precipitada em aceitar a proposta do comerciante de ficar em Grengate. Apesar do desconforto, não podia haver uma alternativa, e tinha ido e vindo só a noite toda sem dormir na minha nova cama. A aldeia parecia um pouco segura, apesar do medo do povo quanto à possível vingança lacriana. A verdade era que a aldeia não era importante o suficiente para ser um alvo. Do que ainda precisamos? Perguntei quando ela terminou os ovos. Arrancou suas vestes usadas, um dos conjuntos que consegui na muralha. Roupas novas? Ah, e alguns utensílios. Acrescentou, mexendo os dedos para mim. Certo. Você sabe aonde ir? Acenou séria antes de saltar da cadeira e limpar as mãos nas vestes sujas. Jarrod me mostrou onde todas as lojas ainda estão abertas nesta hora. Ela estava ansiosa para ajudar como pudesse, e a deixaria fazer uma excursão pela cidade enquanto Aline e eu nos encontrávamos com alguns dos aldeões. O velho prefeito desaparecera 2 noites depois que as lanças lutaram contra a Retentora, e uma parte considerável da cidade o seguiu. A nova prefeita era uma mulher espirituosa de 50 anos, cujo nome esqueci, que construiu uma espécie de conselho de antigos moradores que queriam manter Grengate vivo. Foram felizes o suficiente para ter uma batalha na cidade. O único outro mago aqui era o boticário e curandeiro, que ainda não conheci. Aparentava já ter passado do auge e não estava mais apto para o combate, e os habitantes se referiam a ele como o mago antigo. Brincando. A seguir para fora de casa e fomos em direção à praça. Andamos menos que 6 metros antes de ouvir os primeiros gritos. Ela virou-se para olhar para mim, o rosto de repente branco. Volte para casa. Pedi antes de passar por ela. Mais gritos seguidos. Foi fácil acompanhar o barulho em direção ao sul da cidade. Passei por algumas pessoas correndo na direção oposta, longe de um grupo de soldados se reunindo a cerca de 100 metros da periferia. Pelos uniformes e armaduras, que deixaram suas espinhas expostas a fim de mostrar as tatuagens rúnicas lá, era óbvio que eram alatrianos. Havia 6 carroças puxadas por bestas de mana e cerca de 80 soldados, a maioria dos quais corriam preparar algum tipo de tubos longos. Não tinha certeza sobre o que eram, mas sabia que não era coisa boa. Minha mente acelerou. Havia muitos para lutar de frente,
e não conseguia nem pensar em proteger uma aldeia inteira contra uma barragem de feitiços de longo alcance. Se os atacasse diretamente, poderia dar aos aldeões alguns minutos extras, no máximo, talvez. Então, de novo, se me retirasse de volta, guiaria os moradores para longe. Se os tubos fossem algum tipo de arma, no entanto, prendê-los dentro do local podia ser o objetivo deles. Antes que me decidisse, me distraí pelo som de passos se aproximando. Virei, pronta para mandar qualquer fazendeiro tolo correr de lá, mas fui surpreendido em silêncio pela visão dos órfãos de Alim, os mais velhos, pelo menos, sendo liderados por Camelia. Me concentrei nela. Eu mandei você. Mas estamos aqui. Falou, quase que gritando. Olhando os alacrianos, sufoquei xingamentos. Escutem, não há nada que possam fazer aqui. Não posso continuar correndo. Afirmou Jarrod baixinho. Sentia seu olhar mirando o lado da minha cabeça, mas me recusei a encontrá-lo. Somos todos magos acadêmicos. Podemos lutar. A gente vai morrer rápida e dolorosamente. Interrompi. A menos que todos vocês corram, claro. Precisamos tirar os habitantes antes. Parei quando duas macieiras próximas tremeram, fazendo com que frutas não maduras caíssem no chão. Raízes surgiram do solo, apoiando as árvores como pernas. Caminhando. Deslizavam. Para ficar em ambos os lados do nosso pequeno grupo. Assentindo em orgulho do feitiço, Camelia deslizou a mão na minha e apertou. Não vou a lugar nenhum sem você. Cerrei os dentes. Ao redor, os irmãos adotivos de Jarrod lançavam feitiços defensivos, os rostos sombrios. Não podemos ganhar esta luta. Mas podemos dar tempo para escaparem. Disse Jarrod com um sorriso triste. Sim, podemos. Gritou a prefeita trazendo algumas dúzias de homens e mulheres na esquina da casa mais próxima. Vestiam qualquer pedaço de couro ou ferro que encontrassem, empunhando lanças, porretes, e revirei os olhos, até mesmo um par de garfos. São magos alacrianos. Gritei, apontando para os inimigos. Eles vão massacrá-los. Embora o medo de todos fosse óbvio, ninguém recuou. Tinha como alvo minha crescente frustração com Camelia. Não. O truque com as árvores é fofo, mas não te arrastei para fora das clareiras só para que você fosse morta pelo primeiro grupo deles que tropeçamos. Ela encolheu os ombros, um gesto irritante de tão simples. Eles já levaram toda a minha família. Se você vai lutar, eu vou junto. Meus dentes rangeram quando apertei a boca forte, querendo tirar as adagas de suas bainhas. Qual é o ponto de ser xerife se ninguém vai me ouvir? Algo está acontecendo. Jarrod apontou, indicando a linha dos soldados à frente.